Olá, que bom ter você aqui. Eu sei, contabilidade para concurso de auditor fiscal às vezes parece um quebra-cabeça gigante, né? Mas olha, hoje a gente vai montar uma das peças mais importantes juntos, a equivalência patrimonial. Pensa que a gente está numa investigação, tipo detetive mesmo. Vamos seguir cada pista, passo a passo, para garantir aquele ponto que vai fazer toda a diferença na sua prova da FCC. Vamos nessa? Então, olha só o nosso roteiro de investigação. Primeiro, a gente vai dar uma olhada no investimento e nos segredinhos que ele esconde. Depois, vamos descobrir um lucro que não é bem o que parece. Aí, com tudo na mão, a gente resolve o caso com o cálculo final. E para fechar com chave de ouro, um resumo de batalha focado exatamente no que a FCC adora cobrar. É um mapa completo para aprovação. Certo, vamos mergulhar de cabeça no caso. A nossa história tem duas empresas principais: a companhia brasileira, que é quem investe, e a companhia francesa, que é quem recebe o investimento. É aqui que a mágica, ou melhor, a contabilidade, começa a acontecer. E aqui está a primeira pista, e talvez a mais crucial de todas. A companhia brasileira comprou 40% da outra empresa. Guarda esse número com carinho, tá? 40%. Ele é a chave que abre todas as outras portas que a gente vai encontrar pela frente. E por que esses 40% são tão importantes assim? Porque na linguagem da contabilidade, quando uma empresa tem 20% ou mais de outra, a gente diz que ela tem influência significativa. Isso quer dizer que a brasileira agora tem voz nas decisões da francesa, e a francesa passa a ser chamada de coligada. É justamente essa influência que nos obriga a usar o tal do método da equivalência patrimonial, o famoso MEP. Agora a nossa investigação fica interessante. A gente sabe que a brasileira pagou 7 milhões de reais. É bastante dinheiro. A grande pergunta, aquela que a banca quer que a gente saiba responder é: o que exatamente tem dentro desses 7 milhões? Pensa que não é um bloco único. É tipo um pacote com várias coisas diferentes lá dentro. Vamos abrir esse pacote. Essa tabela aqui na tela desmonta pra gente esses 7 milhões. Vamos olhar com calma cada pedacinho. 4 milhões são a parte que corresponde ao valor que está lá nos livros da empresa, o tal do patrimônio líquido. Outros 2 milhões são o que a gente chama de mais-valia, que é o valor a mais que os bens da empresa valem no mercado real. E esse último milhão é o goodwill, um valor pago a mais pela expectativa de bons negócios no futuro. Vamos focar um pouquinho na mais-valia. Imagina que a empresa tem um terreno que no livro contábil vale 1 milhão. Mas se for vender hoje, vale 3 milhões. Essa diferença de 2 milhões é um verdadeiro tesouro escondido. A mais-valia é justamente a parte do pagamento que cobre esse valor real que não aparece nos livros antigos. Entender isso é fundamental porque mostra o valor de verdade que está sendo comprado. E o goodwill? Ou ágio, como também é chamado. Pensa nele como o preço da esperança. É aquele valor que se paga a mais por acreditar no potencial da empresa, na força da marca, na clientela fiel. É pagar hoje pela expectativa de um lucro incrível amanhã. E pode ter certeza, a FCC adora criar questões para testar se a gente sabe diferenciar direitinho a mais-valia do goodwill. Fica de olho. Muito bem, a gente decifrou a primeira parte do mistério, mas agora vem a grande reviravolta do nosso caso. Passou um ano e a companhia francesa anuncia um lucro. Ótimo, né? Seria, se não fosse por uma transação meio escondida entre as duas empresas, que vai bagunçar todo o nosso cálculo. Olha só esse dilema. De um lado, a gente tem um lucro anunciado de 500 mil reais. Parece uma maravilha. Mas do outro lado, tem um detalhe escondido, uma conversinha de compadre entre as empresas. A francesa vendeu mercadorias para a brasileira e lucrou 50 mil nessa venda. Sabe qual é o problema? Esses produtos nunca foram vendidos para fora. Eles continuam lá, paradinhos no estoque da brasileira. Isso nos leva a um conceito-chave: o lucro não realizado. Pensa assim, para o grupo de empresas como um todo, essa venda foi só trocar dinheiro de bolso. O lucro de verdade só acontece, só é realizado quando essa mercadoria for vendida para um cliente final, alguém de fora do grupo. Enquanto isso não acontece, ele é um lucro de mentirinha. Atenção máxima aqui. Pega o marca-texto, circula, faz uma seta, porque essa é a pegadinha clássica da FCC. Eles vão te dar o lucro total da coligada e vão torcer para que se aplique os 40% direto. Mas isso está errado. A gente precisa primeiro limpar esse lucro, tirar essa parte falsa que ainda está presa dentro do grupo. Então vamos para a solução. Agora que a gente já tem todas as pistas, é hora de juntar as peças, fazer o cálculo do jeito certo e encontrar o número exato que a banca quer ver na resposta. Chegou a hora da verdade, vamos resolver esse caso de uma vez por todas.
Mas calma lá, não é só pegar os 500 mil e tirar 50 mil, tem um passo antes. O lucro que a gente ajusta é sempre o lucro líquido, ou seja, depois dos impostos. Então a gente pega aquele lucro não realizado de 50 mil e tira o imposto de renda de 34% dele. Fazendo a conta, o ajuste real que a gente precisa fazer no resultado é de R$ 33 mil. E aqui está a receita do bolo, o passo a passo da solução. A gente começa com o lucro de 500 mil que foi informado. Passo 2, a gente elimina o lucro falso, tirando aqueles 33 mil que acabamos de calcular. Com isso, a gente chega na nossa base de cálculo real, o lucro limpo de 467 mil. E só agora, com essa base certinha, é que a gente aplica a nossa participação de 40%. E taram! Chegamos ao resultado final. A receita de equivalência patrimonial que a companhia brasileira vai poder registrar é de R$ 186.800. Viu a diferença? Não são os 200 mil que daria sem o ajuste. É esse número que o examinador da FCC espera. Caso resolvido. Bom, a gente desvendou todo o mistério. Mas e na hora da prova, com o nervosismo, como lembrar de tudo isso? A gente precisa de um resumo rápido, uma cola mental para levar no dia da prova. Vamos organizar os pontos-chave que vão ser a sua tranquilidade quando uma questão dessas aparecer. Então, vamos lá, para memorizar de vez. Viu participação acima de 20%? Já sabe, é MEP. O preço que foi pago se divide em 3 partes. E o mais importante de tudo, o nosso mantra. Primeiro, limpa o lucro. Tira o lucro não realizado já sem os impostos. Só depois multiplica pela porcentagem. A FCC vai fazer de tudo para que se inverta essa ordem. Não dá para cair nessa armadilha. Esse ajuste é o pulo do gato da questão. Lembre-se sempre disso. Cada conceito que a gente domina, cada cálculo que a gente acerta, não é só um ponto a mais na prova. É um degrau que se sobe em direção àquele sonho de se tornar auditor fiscal. A jornada é puxada, eu sei bem, mas a recompensa vale cada segundo de estudo. Então continue com foco, com garra, a aprovação está esperando. Continue firme.